Posso começar? Pode. Carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Nesse gracioso cântico, recordava-nos de que a nossa casa comum pode se comparar, ora a uma irmã com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe em seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Pode falar o número. Sempre falo o número que fica mais fácil. 2. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando que somos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Romanos 8:22. Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra. Gênesis 2:7. Nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. Seu ar permite-nos respirar. Sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada nesse mundo nos é indiferente. 3. Mais de 50 anos atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear, o Santo Papa João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu-nos sua mensagem Pacem in Terris a todo o mundo católico, mas acrescentou, e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, diante da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita este planeta. Na minha exortação, Evangelii Gaudium, escrevi aos membros da Igreja a fim de mobilizá-los para um processo de reforma missionária ainda pendente. Nessa encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. 4. 8 anos depois da Pacem in Terris, em 1971, o Beato Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano. Aspas. Por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, o ser humano começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. E dirigindo-se à FAO, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial,
sublinhando, aspas, a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade, porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não tiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. Fecha aspas. 5. João Paulo II debruçou-se com interesse sempre maior sobre esse tema. Em sua encíclica, advertiu que o ser humano parece, aspas, não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de uso ou consumo imediatos. Fecha aspas. Mais tarde, convidou a uma conversão ecológica global. Entretanto, fazia notar o pouco empenho que se põe em, aspas, salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. Fecha aspas. A destruição do ambiente humano é um fato muito grave, porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano, e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas, aspas, nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. Aspas. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo natural e, aspas, ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos num sistema ordenado. Fecha aspas. Assim, a capacidade do ser humano de transformar a realidade deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus. 6. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite para eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente. Fecha aspas. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um de seus aspectos, porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que, aspas, a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. Fecha aspas. O Papa Bento XVI propôs-nos reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas. Contudo, fundamentalmente, todas elas se devem ao mesmo mal, isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis guiando a nossa vida, e por isso a liberdade humana não tem limites. Esqueça-se de que, aspas, o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Fecha aspas. Com paterna solicitude,
convidou-nos a reconhecer que a criação resulta comprometida, aspas, onde nós mesmos somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde o consumimos somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa já, onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemos unicamente a nós mesmos. É isso. Fecha aspas. Vamos dar uma pausa um pouquinho para descansar. Tá bom. É porque eu estou com a voz muito rouca por causa de aula. Então, professor, vamos dar uma pausinha. Interessante, porque eu não sei se você leu a outra, a Laudato Deum, que é a carta de... É um complemento que ele fez agora em 2024. Isso. É interessante que essa visão é uma visão que nós ainda não temos muito da natureza, como nós somos natureza. Não existe esse negócio de a natureza é uma coisa e nós somos outra. Mas essa ideia é uma ideia velha, que separou natureza e cultura. Né? Cultura é coisa de gente humana e natureza está dada como tal. E que nós temos direitos sobre ela de transformá-la. Eu acho que essa ideia ela também é tomada do Gênesis, né? Que é a ideia de que a gente se tornasse administrador da Terra, né? Do planeta. Então, hoje em dia tem se discutido muito sobre a teologia da dominação. Isso. De que Deus mandou dominar. Então, e isso está gerando um desconforto muito grande, porque isso está virando uma espécie de teologia de dominação sobre outras culturas. A gente está voltando lá ao século XVI, entendeu? É verdade, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Que existem os que podem e que devem mandar nos outros, né? E a dominação começa ali mesmo. Essa visão aristotélica, ela vai terminar por destruir o resto que existe, né? Com certeza. Então, mas, por outro lado, é importante que se discuta, que comece a se olhar essa natureza como parte da natureza. Nós estamos dentro de um ser enorme que está, sei lá, rodando no meio do universo, cheio de... Como é que são as 4 forças do universo? Gravidade... Não, a ideia de que a gente sabe tudo, está em tudo, que depois das grandes descobertas da física, não é? Agora o universo é a casa da nossa expansão, né? Agora, quando a gente pensa que todo o universo que é visível, a matéria é visível do universo, são trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, corresponde a 5% do que está no universo, porque 95% é a matéria escura e a energia escura que ninguém sabe o que é. Então, assim... Então, esse é o problema. Na verdade, nós exageramos tanto e a gente é muito frágil. Pois é. Eliana, pega agora essa história que eles estão falando aí dos jovens, dos meninos. Incel, você já viu isso? Como é que é? Incel, cultura incel. Já ouvi falar nisso, mas não li nada sobre, mas eu já ouvi falar nisso. Como a gente começou, alguns anos atrás, eu ouvi falar na cultura woke, agora tem essa. Então, essa é a cultura de que todas as mulheres são filhas da mãe, né? E todas elas só se interessam pelos caras ricos,
Então, está fazendo criar uma inimizade entre esses homens que não são, vamos dizer, os poderosos, transformando o resto do mundo em inimigo deles. Sim. E que, para que eles consigam, então, já que eu tenho uma vida totalmente medíocre, eu pelo menos quero ficar famoso pelo crime que eu cometi. É uma tristeza tudo isso, não? Pelo amor de Deus. Mas essas coisas estão vindo. E acho que por aí vai o Espírito de Deus. Ele vai regendo o nosso caminho, trazendo à tona essas discussões e problemas, né? Porque eu acho que eu não acredito que o mundo é no fim da humanidade. A gente é meio que nem barata, entendeu? Sobrevive. Vai chegar um momento que a gente vai se enfiar embaixo da terra, não pode mais no ar, só vai poder ficar em casa, entendeu? Não vai ter mais rua, vai todo mundo ter que andar por baixo da terra e tal. A gente vai dar um jeito. Não, eu acredito Né? assim, eu acredito friamente na criação, que Deus rege o que é dele. Deus não fez o mundo e virou as costas para o mundo, senão que Jesus Cristo não teria vindo. Então, se Jesus Cristo está vivo entre nós, eu tenho certeza que Deus não vai abandonar a criação e vai dirigir, com o Espírito Santo, vai dirigir o mundo, vai dirigir. Não é? Podemos ir lá? Podemos. Unidos por uma preocupação comum. 7. Essas contribuições dos papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre essas questões. Entretanto, não podemos ignorar que também fora da Igreja Católica, em outras igrejas e comunidades cristãs, bem como em outras religiões, tem se desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre esses temas que a todos nós são muito caros. Apenas para dar um exemplo particularmente significativo, quero retomar brevemente parte da contribuição do amado patriarca ecumênico Bartolomeu, com quem partilhamos a esperança da plena comunhão eclesial. 8. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque, aspas, todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Fecha aspas. Sobre esse ponto, pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado, fecha aspas. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Nós, ao mesmo tempo, Bartolomeu chamou atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos enfrentando apenas os sintomas. Propôs-nos passar do consumo ao sacrifício,
da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, numa sese que, aspas, significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero àquilo que o mundo de Deus precisa. É a libertação do medo, da avidez, da dependência. Fecha aspas. Além disso, nós cristãos somos chamados a, aspas, aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe de túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Fecha aspas. Eu queria perguntar a você uma coisa, Marcelo. Eu estou falando as aspas, mas se vai aparecer em legenda, com legenda, as legendas podem ter aspas, eu não preciso ficar falando. Não vai aparecer aspas na legenda. A legenda é gerada automaticamente. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Você falando é mais fácil, porque quem está escutando não sabe que mesmo que apareça a legenda. Entendi. Não, mas que a legenda não vai espontaneamente colocar as aspas. Tá bom, eu faço, tudo bem. Faço isso. Que loucura esse texto, né? Uhum. E essa comunhão com a Igreja Oriental, né? Que coisa bonita. São Francisco de Assis, 10. Não quero prosseguir essa encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado com o que é frágil e com uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado por sua alegria, sua dedicação generosa, seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação com a natureza, a justiça com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. 11. Seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se namora por outra, a reação de Francisco, que olhava para o sol, a lua e os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor como se gozassem do dom da razão. Fecha aspas. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo econômico, porque para ele qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, aspas, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas
por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Fecha aspas. Esta convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem essa abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo da mais radical, a renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. 12. Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido, em que Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Aspas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Sabedoria 13:5. E as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidos pelo intelecto, através de suas obras, desde a criação do mundo. Romanos 1:20. Por isso, Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar, para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse elevar seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. O meu apelo. 13. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos nos quais variados setores da atividade humana estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Gratidão especial é devida àqueles que lutam com vigor para resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. 14. Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na conscientização.
Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados, não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, aspas, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Aspas. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. 15. Espero que esta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência, a beleza do desafio que temos pela frente. Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível, deixando que ela toque em profundidade e dê uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. A partir dessa panorâmica, retomarei algumas argumentações que derivam da tradução judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente. Depois, procurarei chegar às raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas. Poderemos, assim, propor uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa nesse mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. À luz dessa reflexão, gostaria de dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que envolvem cada um de nós e a política internacional. Finalmente, convencido como estou de que toda mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência espiritual cristã. 16. Embora cada capítulo tenha sua temática própria e uma metodologia específica, o seguinte retoma, por sua vez, a partir de uma nova perspectiva, questões importantes abordadas nos capítulos anteriores. Isso diz respeito, especialmente, a alguns eixos que atravessam a encíclica inteira. Por exemplo, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. A convicção de que tudo está inteiramente interligado no mundo. A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. O convite para procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. O valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grande responsabilidade da política internacional e local, na cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Esses temas nunca se dão por encerrados, nem se abandonam.
mas são constantemente retomados e enriquecidos. Eu só tenho até aqui hoje, porque eu não gravei o resto. Vou precisar tomar agora o que você pode me mandar, vou mandar o meu e-mail para que você possa... E aí eu imprimo, para a próxima vez eu poder continuar do 16. Mas é uma beleza, né? É muito bonito, né? É lindo. Então, Esse